Irmãos queridos, boa noite. Vamos para a última exposição da carta de Paulo aos Efésios. Então, capítulo 6. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 6. Primeira vez na minha vida que eu passo um aniversário dentro da igreja. Mas impressionante o propósito de Deus. Porque, apesar de ser meu aniversário, hoje eu não tenho muito motivo para comemorar. Nossa igreja lá na Barra está passando por uma tribulação, a maior da nossa história. Um presbítero nosso teve uma morte inesperada ontem de manhã, uma morte daquelas para as quais não há explicação, em que fato e teologia não se encaixam na nossa cabeça, muito embora saibamos que Deus reina, soberano. Conforme cantamos, tem seus caminhos, tem seus próprios planos. A igreja é inconsolável. Consolável, um presbítero, filho ali da nossa igreja. Então, foi a providência divina. Eu poder estar aqui, na igreja onde eu me converti, sabe, num aniversário que eu não gostaria de estar no restaurante, em nenhum outro lugar. Eu gostaria de estar justamente na igreja. E que igreja? A igreja que me conduziu ao Evangelho. Então, Efésios, capítulo 6, nós vamos agora do verso 18 até o verso 24. Verso 14, fazendo uma breve recapitulação para nós nos situarmos. Estais, pois, firmes. Portanto, esse aqui é um dos principais vetores do Novo Testamento para qualquer tipo de atividade da igreja. O objetivo é a nossa estabilidade espiritual. O objetivo é que nós não sejamos levados para um lado, para o outro, por qualquer vento de doutrina, por qualquer vento de tribulação. Estais, pois, firmes. Então, o apóstolo Paulo aqui compara a vida cristã a uma guerra, a uma batalha. Ele vê a igreja nessa passagem como um exército. E aqui há um companheiro olhando para o outro e dizendo: levanta, nós precisamos marchar. Há um inimigo diante de nós, há um território a ser reconquistado. Estais, pois, firmes. Cingindo-vos com a couraça, com a verdade, vestindo-vos da couraça da justiça, calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Como essa armadura não é literal, o apóstolo Paulo está falando aqui sobre um conflito que ocorre na nossa mente, na nossa vida emocional. E ao dizer dardos inflamados do maligno, ele está falando daquele tipo de mensagem que nos chega à mente, de ideia, de conceito, que é para fazer você e eu entrarmos num quarto escuro, fecharmos a porta para nunca mais sairmos dali. É algo que vem para nos derrubar, para fazer com que percamos a nossa segurança da salvação, a certeza de que somos filhos amados de Deus, que a vida tem sentido. Agora, a boa nova é o seguinte, que para cada dardo inflamado há uma resposta evangélica. Que esse escudo, ele é eficaz para qualquer espécie de pensamento que venha para roubar a sua alegria. Ele pode apagar
todo dardo inflamado. O que significa o seguinte: se você não está vivendo essa experiência hoje, de um dardo inflamado perder sua eficácia na sua vida, é porque, embora haja uma resposta para esse diálogo com o inferno, você ainda não a conhece. Se conhecê-la, você terá como contra-argumentar, você terá como neutralizar a eficácia desse dardo. Estão entendendo? Com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Observe que ele fala sobre partes da armadura que tem como objetivo nos defender. Então, o que o Novo Testamento nos ensina que nós vivemos num território conflagrado, não há mínima dúvida, um campo minadíssimo, cercados de adversários que não têm interesse na nossa felicidade, e que, contudo, nós podemos viver uma vida de autonomia em relação a esse mundo. Nós podemos blindar o coração, de maneira que o que acontece do lado de fora não venha roubar a nossa paz do lado de dentro. Agora, ele conclui falando de uma única arma de ataque, que ele chama de espada do Espírito. Tenho para mim que uma das aplicações envolve aquele momento que você, com raiva, vira-se para o inferno e diz: chega, não vou mais administrar esse pensamento recorrente, esse sentimento de derrota, essa coisa que me faz ficar olhando para o passado, para as oportunidades que eu perdi, que me faz viver na ponta dos pés, olhando para aquilo que eu temo que aconteça. Chega. É o momento, então, de você usar a espada, de você contra-atacar, é você se recusar a manter o diálogo com esse ser inteligentíssimo. E que é bom de argumento, conhece a sua vida. É o momento que, quando a sugestão chega a um ponto, tudo isto te darei, que se prostrado me adorares, você diz para ele o seguinte: acabou. Ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele prestará culto. Só me curvo diante de um, vá para o inferno. Não vou gastar mais meu tempo com essa ideia, com essa frase que eu ouvi do meu pai, com aquilo que minha mãe me disse, que o tio falou. Não vou mais. É a espada do Espírito, é uma habilidade que o Espírito Santo dá para você usar a Bíblia e aplicá-la e fazer com que esse ser bata em retirada. Quando chegamos no verso 18, fica evidente que tudo isso aí tem que ser feito com coração. Que você veste essa armadura de joelhos, com toda oração e súplica. A oração tem um sentido mais genérico. Ela envolve todas as formas de nós nos relacionarmos com Deus. Meus amigos americanos, eles usam a palavra acts. Adoration, confession, thanksgiving e supplication. São 4 formas de você se aproximar de Deus. Adoração, quando você o adora em razão da sua beleza, pelo que Ele é, ok? Confession, confissão, quando você confessa os seus pecados. Thanksgiving, quando você presta ações de graças pelo que Ele fez. E supplication, súplica, quando você apresenta a Ele um objetivo, uma preocupação, uma demanda, um problema. Então, nessa passagem, o apóstolo Paulo fala sobre toda oração e súplica. Ele fala sobre essa liberdade que nós temos diante de Deus, de apresentar para Ele, na condição de filhos amados, aquela demanda da alma. Quem sabe aquele problema para o qual não há solução humana. Com toda oração e súplica, pedindo a intervenção divina. É mais ou menos a experiência que eu vivi antigamente quando lidava com o mar. Eu sentia assim uma certa autonomia,
que às vezes me envaidecia, falava, não, disso aqui eu dou conta. E junto com alguns amigos consegui entrar em mares que outros ficavam na areia. Mas eu raciocinei da seguinte forma, mas essa coragem vai até um ponto. Porque se isso aqui passar de uma medida, ninguém fica. A começar por mim. Por isso que entra a oração. Você vestiu sua armadura, mas se não houver esta intervenção divina, esse cuidado, gente. Ontem, por exemplo, estava o nosso presbítero morrendo dentro de casa. Um outro presbítero entrou na sua casa. Sua mulher em desespero completo. Viúva, sem filhos. E aí, então, ligam para a igreja dizendo, peça para o Antônio interromper a pregação e vir para cá correndo. A Renata vai sucumbir, não vai aguentar a dor. Ao que, quando a notícia bateu na igreja, os irmãos que a receberam tomaram a seguinte e sabem a decisão, não vamos avisar nada para o Antônio. Esperemos ele terminar o sermão. E, gente, enquanto eu pregava, como se soubesse de tudo, descrevendo o exato momento que a igreja estava vivendo. Então, não há mínima dúvida que foi o cuidado de Deus pela vida da igreja. Quando eu saí, recebi a notícia, o pastor da nossa equipe, de uma forma incomum, pediu o púlpito. Eu até pensei que fosse alguma coisa relativa ao meu aniversário, um livro, alguma coisa, camisa, que fosse dar havia um churrasco lá preparado. Aí eu saí. No que eu saí, ele tomou a palavra, o presbítero me pegou pelos braços, desaba de chorar. Tem uma notícia trágica para te dar, assim ainda, a 10 metros do púlpito. E aí eu estou vendo o pastor Aloísio dando recado para a igreja aos prantos, presbítero aos prantos, eu ali recebendo a informação. É com toda a oração e súplica, porque você está lidando com um mundo que excede suas forças. Nós, em outras palavras, nós não somos definitivamente páreo para a vida. Por isso é com toda a oração e súplica. Não é você se firmar na sua teologia, tão somente no seu conhecimento da Bíblia, na sua história, sabe, no seu histórico de perseverança, na sua experiência. É a proteção divina, é o cuidado divino. E é essa ação que não permite que nos sobrevenha a tentação sobre-humana. Com toda a oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito. Orando em todo o tempo no Espírito, que é aquela oração que o Espírito Santo nos leva a fazer. Que transforma a oração no monólogo. Deus falando consigo mesmo através de nós, uma vez que no ato da oração no Espírito, nós já estamos pedindo o que Deus de antemão quer nos dar. Orando em todo o tempo no Espírito, aceitando as sugestões do Espírito. O convite para você se aproximar de Jesus. Ontem, por exemplo, no momento da ceia, aquele ardor no coração, aquele desejo de me arrepender dos meus pecados, de me aproximar mais de Jesus Cristo. Aí veio o pão. Pai Santo, eu estou comendo este pão que é meio de graça, que eu esteja me alimentando de Jesus. Aí vem o cálice. Senhor, enquanto eu estou ingerindo este líquido, que o Senhor aplique a consciência do seu perdão na minha vida, e que eu suba a este púlpito certo de que meus pecados foram perdoados por Ti. Não havia a mínima dúvida. É oração no Espírito, é oração que o Espírito Santo dá. Por isso que os antigos costumavam dizer o seguinte: veio esse desejo, não espere chegar até a noite, você lavar a casa, sei lá, terminar algum trabalho qualquer, para você finalmente orar, acreditando que o desejo vai perdurar até a noite. Às vezes não, ele vai embora.
Aproveite aquele momento, que é o cumprimento de Apocalipse 3:20. Eis que estou à porta e bato. Todo aquele que ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele, ele comigo. Quer dizer, é mais do que ouvir sua oração. É mais do que chamá-lo para atender a uma necessidade sua. É o convite para a intimidade, para sentar à mesa, para a celebração. Para ele falar dos seus segredos. Sabe? Para ele dizer para você e para mim, invoca-me e te responderei. Anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes, assim diz o Senhor, o Deus de Israel. Então, orando com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto, vigiando. Olha, seja qual for a compreensão da vida que você tem alcançado, sabe, um cristianismo que você tem espaço para a celebração, o amor, a alegria, tudo isso tem seu lugar na vida cristã. A boa mesa, o bom humor, sabe, a exaltação do amor, a manifestação das ações de graça em razão das orações ouvidas, daqueles momentos em que nós nos sentimos nos pastos verdejantes, junto das águas de descanso. Há lugar para isso tudo. O que nós não podemos é perder a sobriedade e a visão de que nós estamos num mundo caído. Vocês me permitam repetir, é a relação que hoje eu mantenho com a favela. Posso ir? Hoje não dava. A operação foi na nossa rua. Não tinha como ir para lá. Cenário de guerra. Fui lá esses dias. Então, não tem como. Tem coisas que eu não posso falar. Horários do dia que eu não posso entrar na comunidade. Tenho que conhecer os códigos. É uma área, é uma anomalia. É uma área conflagrada. Então, aqui está o apóstolo Paulo. Veja só, a ideia não é você estar sempre com aquele ar, sabe, de quem está vivendo dias laboriosos e difíceis. Está sempre com aquele olhar ofegante, envolvido com alguma grande batalha no mundo espiritual. Não é isso. Mas é um chamado para sobriedade, para a compreensão do fato de que você está atravessando um campo minado. É uma jornada análoga à do povo de Israel cruzando o deserto para entrar em Canaã. Estão lembrados do sumário feito por Moisés no final da sua vida? O que ele diz? Nós atravessamos um deserto de serpentes, como é que é? Abrasadoras. Gente, me digam que a vida é diferente. Vigiando. Vigiando, porque é aquilo, uma palavra sai da sua boca e refletidamente, pronto, é um problema, é um desgaste, é um conflito desnecessário que se estabelece. Então, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda a perseverança. Por que com toda a perseverança? Esta luta não tem trégua. Os antigos costumavam dizer, os puritanos, não há feriado no mundo espiritual. Eu e você carecemos de perseverança, porque mal uma oração ouvida, recebemos uma bênção espiritual, surge uma batalha. Orações santas pelo que é legítimo, muitas vezes não são respondidas imediatamente. Estava lendo agora a história sobre o primeiro despertamento dos Estados Unidos, século XVIII, o ministério de Jonathan Edwards, ele dizendo que algumas pessoas que viveram aquele avivamento testemunharam que quando elas estavam mais perto da salvação, a batalha espiritual se tornou mais acirrada. Impressionante. Ele conta de um fenômeno que aconteceu na cidade de Northampton, chamada Nova Inglaterra, de várias pessoas da cidade ouvirem a mesma voz: corta sua garganta, corta sua garganta, corta sua garganta agora. De pessoas em estado de uma melancolia, ele conta, em que tudo que você falava de positivo da Bíblia, a pessoa usava contra ela.
a ponto dos pastores não saberem como ajudar, sabe, a pessoa naquele estado deplorável de alma. Então, com toda a perseverança, porque, olhem, gente, para o cenário do planeta. A gente fala aqui sobre a desigualdade, sobre a falta de acesso à educação, sobre o salário baixo, a condição dos moradores de favela e tal. E esse cenário de violência, vamos agora nos envolver com a violência sexual sofrida pela mulher. De repente, eu não sabia disso. Para fazermos a manifestação, fomos pesquisar e descobrimos que são 50 mil estupros por ano. E o IPEA declara que isto pode representar apenas 10% do total de abusos sexuais sofridos pela mulher brasileira por ano, que isso pode chegar a 500 mil. São 60 mil homicídios por ano. Uma crise moral, crise econômica. E aí você olha para a cidade de Marseille, num jogo lá da Copa das Seleções Europeias, e você vê rapazes fortes, bem nutridos, que vivem em cidades com IDH 100 vezes mais alto do que as favelas do Rio de Janeiro. Gente, um chutando a cara do outro e pisando por nada. E contam que os torcedores ingleses cantavam as canções do Estado Islâmico para ofender os franceses. Explica uma coisa como essa. E aí alguém entra numa boate em Orlando e mata 50. É por isso que essa é a linguagem. A Bíblia, nesse ponto, você pode achar que o discurso é lúgubre, você pode achar que é uma visão de mundo pessimista, mas eu não consigo ver a vida de uma outra forma. Você consegue? Vivemos num mundo que exige de nós vigilância e perseverança. Com toda a... Ele está dizendo, a linguagem é muito clara, é a linguagem da série O Senhor dos Anéis, do Tolkien. Aquela peregrinação daquele rapaz, aquele personagem central. O que o apóstolo Paulo está dizendo é o seguinte: você vivia num mundo tenebroso, mas como cidadão desse mundo, e foi arrancado com mão poderosa do reino das trevas e levado para a escola dominical da Betânia. É um dos lugares onde a resposta vem mais rápido. Então foste tirado do império das trevas e transportado para o reino do Filho do seu amor. O que o apóstolo Paulo está dizendo é o seguinte: o inferno não aceita essas derrotas. Que ele trata de fazer com que isto custe caro. Por isso que essa linguagem, vigie, persevere. E essa batalha, essa é uma péssima notícia, parece um discurso de um neurótico, mas me parece que é o que a Bíblia ensina. Está dizendo o seguinte: se você se converteu, você vai sentir essa batalha mais de perto. Porque você agora deixou de ser um deles. Você se transformou, a linguagem é clara, é escancaradamente esta: você virou inimigo. Por isso, vigiando, com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Porque sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo em toda a irmandade espalhada pela face da terra. Por todos os santos. E aqui é uma grande expressão de amor. Você só faz isso quando você chega à seguinte conclusão: eu sou do meu amado é meu. Sou de Jesus. Sou herdeiro de todas as coisas. Agora sou livre para pensar no bem-estar do outro. Sou livre para reservar um espaço da minha oração para intercessão. E justamente pelo fato de que irmãos meus estão passando por sofrimentos mais severos do que os que eu estou enfrentando na minha vida. Quer dizer, orando por todos os santos. E isso tem um efeito psicológico extraordinário.
Porque se você fosse concentrar na oração, nos problemas de todos os santos, você possivelmente vai chegar à conclusão que não tem problema. Terminou o culto lá da igreja, eu acho que eu já contei isso para vocês, me perdoe repetir. Saí do púlpito, 3 ou 4 aconselhamentos, um atrás do outro. Veio o primeiro, entre o segundo e o terceiro, graves. Se não me falha a memória, o terceiro foi aquele do tipo, Pai Santo, o que eu faria se estivesse no lugar deste irmão? Passando por essa tormenta. Quando veio o quarto, eu fui levado a dizer, irmã querida, se você tivesse acabado de ouvir o que eu ouvi aqui, de pessoas que desabafaram comigo pedindo ajuda, você diria que não tem problema. Problema é o irmão Jardel, da primeira igreja batista de São Gonçalo, que há 25 dias, aproximadamente, enterrou seu bebê de 1 ano e 2 meses, vítima de bala perdida no Mutuá. Isso é problema. É metafísico, é espiritual, é tudo. Então, sempre que você estiver com pena de si mesmo, faça a seguinte pergunta, e conta aquele meu irmão ali. E quanto a esta irmã da minha igreja, que quando eu entrei na casa dela ontem, responsável por todo o departamento de ensino da nossa igreja, ela disse, não sei como eu vou voltar à igreja. É inaceitável o que houve. Aos prantos. Que as circunstâncias foram as mais dramáticas que vocês possam imaginar. Por todos os santos. Nossos irmãos hoje nos campos missionários, especialmente os que estão evangelizando o mundo muçulmano, meu Pai. Por todos os santos. E também por mim. Eu me lembro de ter dito isso na semana passada, que pregador não deve usar o púlpito para fazer com que pessoas se ocupem com sua vida, com a vida dos seus filhos, com o que ele fez, com o que ele deixou de fazer. Não tenho a mínima dúvida que vocês não saíram de casa e vieram nesta noite para a Igreja Betânia para ficar sabendo sobre minha vida. Vocês vieram porque vocês amam a Jesus e que têm a esperança de sair daqui amando mais a Jesus. Então é necessário que eu diminua e que ele cresça. Mas há um ponto da relação dos pregadores com a igreja que dá o direito do ministro pedir que a igreja se ocupe um pouquinho com ele. É quando ele está na ponta, na linha de frente da batalha e se sente vulnerável. Quando ele pede oração. E também por mim. Para que me seja dada, interessante o que ele disse. Ele acreditava que no momento da pregação o Espírito Santo poderia dar, e de fato dava a ele a palavra. Então não há mínima dúvida que você deveria vir sempre para um culto como esse, esperando a manifestação na pregação do elemento de profecia. E às vezes uma profecia, uma exposição bíblica que devido à sua impressionante pertinência, revela que a mensagem foi profética e muitas vezes endereçada a uma única pessoa presente no culto. Todo mundo, o reverendo Antônio Elias viveu muito isso. Descreve a vida da pessoa do púlpito de uma tal maneira na mensagem que o outro é levado a dizer, mas não é possível, por que o irmão contou tudo para o pastor sobre minha vida e o pastor não está sabendo de nada? Nada. E o apóstolo Paulo acreditava nisso, para que me seja dada. Por isso que eu nunca venho com sermão escrito para o púlpito. Ou um esboço, ou então mergulho no texto, e aqui não tem nada de genialidade, de uma memória privilegiada, simplesmente me matei de estudar. Tá, assunto fresco na cabeça. Então, e eu conto mesmo, com a profecia, com essa assistência do Espírito, em que, em alguns momentos, há pregadores que chegam ao ponto de dizer, é uma assistência tão, vou usar aqui a palavra do português da rua, tão escancarada, que o Billy Graham conta isso, o pregador vira espectador da sua própria mensagem. Você diz, não sou eu.
Eu perdi o controle da situação. É o Espírito Santo. Essa eloquência não é minha. Esse discernimento. E isso que faz, muitas vezes, o pregador eletrizar no púlpito. Quando o Espírito Santo dá a ele, na pregação, o que ele não viu em casa enquanto se preparava para pregar. Para que me seja dada, no abrir da minha boca. Então, não havia espaço para esse negócio de você ser agente secreto de Deus. Deixa eu viver aqui, não vou dizer o que eu penso, não vou falar nada sobre Jesus Cristo, e as pessoas verão através das minhas obras que eu sou um filho da luz. Olha, essa história, eu acho que eu disse isso para vocês da última vez. Pregue com a vida, e se tiver tempo, pregue com as palavras, isso não dá. Você tem que pregar com a vida, tem que pregar com a boca. Você tem que declarar que Jesus Cristo é o Senhor, que Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra para com intrepidez, para que eu pregue com ousadia, para que eu pregue até mesmo aquilo que no Evangelho é culturalmente ofensivo, para que eu não permita que o banco condicione a minha pregação, e quando estiver diante de algum douto, de alguma autoridade pública, mais uma vez usando português na rua, que eu não amarele, que eu não dilua o conteúdo da mensagem. Ore para que Deus me dê intrepidez, porque eu vou lidar com um campo missionário que intimida. Os gregos vão dizer que eu sou idiota. Os judeus vão dizer que eu criei uma seita judaica. Então, orem para que eu não amarele, que eu pregue a palavra de Deus. Orem para que Deus me dê sabedoria. Eu não quero criar ofensas culturais desnecessárias. Mas eu quero estar do lado da verdade, mesmo que isto seja péssimo para a minha popularidade. Foi a reunião, bom, não vou mencionar isso não. A reunião para a manifestação essa que nós fizemos em Copacabana, com a L'Oréal, e aí propuseram uma causa lá, que eu falei, não, essa eu não entro não. Não contem comigo para defender esse suposto direito da mulher. Vamos manter o foco nisso aqui. Não tinha como ali recuar. Sabia do sucesso, que seria uma manifestação que teria repercussão no planeta. A CNN fez um contato conosco essa semana, disse o seguinte: a imagem de vocês está no mundo inteiro. Eu tinha certeza, me perdoe falar nesses termos, mas devido à experiência eu sabia disso. Mas não estava disposto a pagar o preço de negociar um valor, de negociar um valor que não se pode negociar do cristianismo. Para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho. Era obsessão por ser claro. Obsessão por levar as pessoas a entenderem a mensagem. Ele pediu o seguinte: que meu pensamento seja linear, que minha mensagem tenha princípio, meio e fim. Que minha pregação seja papo reto, que ela vá direto ao ponto. Para que eu torne conhecido o mistério do Evangelho. Para que as pessoas conheçam a graça de Deus que está em Jesus Cristo. Verso 20, totalmente novo o material agora. Pelo qual sou embaixador em cadeias. É isso que deixa o pregador igualmente incendiado no púlpito. Eu usei a palavra eletrizado. O apóstolo Paulo tinha essa consciência, que quando ele falava representando um país. Ele falava em nome do rei. Ele era um embaixador em cadeias. Interessante isso. Você se prepara para o ministério. Veja o caso desse homem, a mente mais privilegiada de toda a história do cristianismo. Um homem a quem Deus havia dotado do dom de operar sinais e maravilhas, que fazia parte daquilo que ele chamava de credenciais do apostolado. E Deus resolve dar um púlpito para ele dentro de uma prisão. Mas ali ele entendia que ele se encontrava na condição de representante de Deus. Que quando, olhem só,
o quanto que esse ministério ele é revestido de valor à luz da teologia do Novo Testamento. Porque ele diz o seguinte: enquanto eu falo, Deus fala através de mim. Eu prego uma mensagem que me foi autorizada pelo próprio Deus a pregar. Eu prego na condição de seu embaixador, de seu representante. Eu estou representando o reino de Deus e comunicando ao mundo o que o Senhor do universo deseja que a humanidade saiba. Nunca vou entender um pregador assumir o púlpito e pregando de uma tal maneira que ele leva os ouvintes a crerem que ele não crê. Esse é um tipo de pregador. Eu tenho para mim que nós, pregadores, temos que subir ao púlpito pedindo a Deus domínio próprio sobre as nossas emoções, para a gente, sabe, não perder o equilíbrio, porque é tudo muito glorioso. Você imagine, pregar para almas imortais, que encontram-se em situação desesperadora, a única mensagem que atende os seus problemas, em nome do Rei do Universo, que ama essa gente sofrida. E você ali, como seu intermediário. E isso não é privilégio apenas do pregador, do pastor da igreja, é privilégio de todos nós. Onde quer que você esteja, você é um embaixador de Cristo Jesus. Então, pense no estrago que o que houve em Marseille está representando para a Inglaterra e para a Rússia. Eleve isso ao cubo e você terá uma ideia do que significa nós darmos mau testemunho no mundo. Que nós somos representantes, nós estamos usando esse nome. E a glória desse reino depende da maneira como nós vamos representar esse rei. Eu tenho para mim, estava dizendo isso agora para o pastor Josué, pastor Vanderlei, acho que o pastor Theo já tinha chegado na reunião, não sei, que há 3 figuras hoje, públicas no meio evangélico, que tem o seu trabalho animado pelo inferno. Tamanho o estrago que estão causando na causa do evangelho nesse país, uma vez que a forma como essas pessoas lidam com os valores cristãos e comunicam esses valores à sociedade, desqualifica a pregação do evangelho no nosso país. Essa gente acha que pelo fato de você supostamente estar do lado da verdade, você tem o direito de ser estúpido. Pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo, em Jesus, para a glória de Jesus, animado pelo Espírito de Jesus, em Cristo, seja eu ousado. Esse ousado significa você falar sem saber o que o seu interlocutor vai fazer com a mensagem. Ou melhor, vai fazer a partir do recebimento da mensagem, o que ele vai fazer com você a partir do momento que você lhe passar uma informação que pode causar grave ofensa e que precisa ser dita. Para que eu seja ousado para falar como me cumpre fazê-lo. E esse é o meu chamado, como me cumpre fazê-lo. Pregar com intrepidez, em Cristo, na condição de embaixador, e sem temer a cara feia do adversário. Pregar a tempo e fora de tempo. Ainda que as circunstâncias não me sejam favoráveis, exponham minha vida, mas que Deus me dê graça para pregar com ousadia. Então, observem a linguagem do apóstolo Paulo. Mesmo este homem pede para a igreja estar de joelhos a seu favor, porque ele temia não resistir à pressão do meio. É a grande tentação dos pregadores hoje. Porque o ambiente cultural nunca foi tão adverso para a prática, para a pregação de alguns dos valores centrais do cristianismo. Houve um tempo em que havia um consenso cultural criado pelo próprio cristianismo, que se chamava de cristandade na Europa.
As pessoas pensavam em termos de certo e de errado. Hoje, estou pensando aqui um exemplo, poderia falar sobre os mais diferentes aspectos da cultura do mundo ocidental que estão em franca oposição à cosmovisão cristã. E esse é escancaradamente um deles. O relativismo filosófico, o relativismo moral. Então, quando você se depara com um ambiente como esse, de uma pressão cultural absurda, e que, caso você enfrente, pode representar tese de doutorado que não vai ser aceita, oportunidades de emprego que serão obstaculizadas por gente que vai chamá-lo de conservador. E não faltam exemplos de pessoas que estão enfrentando dificuldades nas suas áreas, difíceis barreiras, estão enfrentando barreiras no exercício da sua profissão, em razão desse ambiente cultural que tem a tendência de nos intimidar, nos silenciar. Sabe? Uma coisa que nós devemos entender é o seguinte: eles pedem de nós neutralidade no debate público, que nós devemos entrar como cidadãos de um Estado laico. Agora, eles entram no debate público por inteiro. Eu não, eu tenho que deixar a melhor parte da minha vida, o aspecto mais profundo da minha identidade de lado. Eles entram por inteiro. Mas eu não posso falar que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, e por isso eu tenho um ponto de vista sobre o sistema prisional. Por isso eu tenho um ponto de vista sobre a política de combate às drogas. Por isso que eu tenho um ponto de vista sobre sexo, e por aí vai. Verso 21. E para que saibais também a meu respeito, e o que faço, é interessante isso. Ele queria dar, aqui é aquilo que os americanos chamam de accountability. Aqui ele está dando prestação de contas, transparência, para que vocês saibam o que está acontecendo comigo, como eu estou vivendo, como eu estou administrando esse momento da minha vida ministerial, e para que saibais também a meu respeito e o que faço, porque também havia do outro lado uma igreja aflita com o bem-estar físico do apóstolo Paulo, porque ele se encontrava preso. De tudo vos informará Tíquico. Então, ele incumbe um homem de nome Tíquico de uma missão, de trazer algumas informações a respeito do ministério do apóstolo Paulo, da vida do apóstolo Paulo aos irmãos de Éfeso. Isso tudo num contexto de que, lembrem-se, quando ele anunciou que nunca mais viria os irmãos de Éfeso, vocês estão lembrados do que aconteceu naquela praia? O pranto que se abateu sobre os membros da igreja quando souberam que o seu estimado pastor nunca mais voltaria à cidade de Éfeso. Então, o apóstolo Paulo, interessante isso, você vê aqui o Exupéry, na íntegra: somos responsáveis por aqueles que cativamos. Ele havia cativado cidadãos da cidade de Éfeso que haviam se convertido ao cristianismo. Ele diz: eu tenho uma responsabilidade com essa gente que eu cativei, que passou a me amar. Então ele envia Tíquico para ajudar a igreja de Éfeso a ter uma ideia do que estava acontecendo com sua vida no cárcere. Então ele envia Tíquico. Quem era Tíquico? O irmão amado. O irmão amado. Esses dias eu vi o Tim Keller falar a seguinte coisa no Twitter. Vale a pena seguir o Twitter do Tim Keller, pastor da igreja presbiteriana do Redentor, na cidade de Nova York, o Redeemer Presbyterian Church. Ele dizia o seguinte: a minha ligação com meus irmãos na fé é mais profunda do que a minha relação com os cidadãos americanos, do país, quer dizer, do qual faço parte. Primeiro a igreja, depois os Estados Unidos da América. Então, olha o que ele diz: Tíquico, irmão amado. Veja só, era um irmão, eu tenho um vínculo com ele, porque nós chegamos, isso é emocionante, nós chegamos às mesmas conclusões sobre a vida, que o mundo tem um Criador,
e que o Criador enviou o seu único Filho como propiciação dos pecados do homem. Ele é meu irmão. E isso me torna unido a Ele, de uma forma mais profunda que eu sou unido até mesmo aos meus conterrâneos, aos meus compatriotas. Agora, Ele é mais do que irmão, Ele é um irmão amado. O que Ele está dizendo é que, muito provavelmente, Ele está dizendo o seguinte: é um irmão excelente. Um grande sinal, sendo assim, de novo nascimento, é a capacidade de nós vermos a excelência moral dos seres humanos. Somos chamados por Deus a amarmos a todos. Mas não há pecado mais odioso aos olhos de Deus do que aquele que é praticado contra eminentes servos seus. Quanto mais uma pessoa é excelente, mais parecida com Jesus Cristo, maior o nosso dever de identificar a sua excelência moral e amá-la. Isso é a linguagem da Bíblia. Foi ou não foi pecado soltar Barrabás e matar Jesus Cristo? Amado servo. O que significa o seguinte, que para o apóstolo Paulo, caráter era mais importante do que talento. Ele incumbia de tarefas na igreja, pessoas pelas quais ele tinha profunda estima, em razão da excelência do seu caráter. Fiel ministro do Senhor. Fiel servo do Senhor. Portanto, veja só, ele era amado, não apenas por ser irmão, mas por ser excelente. Em que consistia essa excelência? Na sua fidelidade ao Senhor, em exercer o ministério fiel. O que significava a seguinte coisa: as moças da igreja poderem dizer que no relacionamento dele com todas elas havia respeito, que ele as tratava como irmãs, e que nenhuma moça da igreja podia se levantar para dizer que havia alguma contradição oculta no ministério desse irmão que o desqualificava para o exercício do ministério sagrado. Significava dizer que o dinheiro da igreja não ia parar na conta bancária de Tíquico. Ele era ministro fiel, ele não diluía o conteúdo do evangelho para ser famoso, para ser visto como uma pessoa positiva, agradável, que nunca confronta, cuja pregação nunca perturba. Ele era fiel ministro, fiel servo do Senhor. Foi para isso que eu vou-lo enviei. Então, vocês vejam, aqui está um outro vetor para a vida da igreja. Você, então, comissionar pessoas que sejam parecidas com esse missionário cristão do primeiro século de nome Tíquico. Amado irmão, ministro fiel do Senhor. Foi para isso que eu vou-lo enviei, para que saibais a nosso respeito. Todo o objetivo era, olha só, a meta final, e ele console o vosso coração. Vocês vejam, portanto, um equilíbrio que o apóstolo Paulo alcança aqui entre a linguagem marcial da armadura e essa mensagem de consolação. Então, é interessante, esse elemento dialético do cristianismo, é ele que nos faz, muitas vezes, nós nos perdermos na teologia, no enunciado teológico. Porque qual é o erro que nós cometemos frequentemente? O erro de elevar um lado da verdade à condição de verdade completa. Então, nos versos anteriores, é um soldado no campo de batalha dizendo para o outro: cara, levanta, não sai da trincheira, fica firme,
Nós estamos lidando com o mundo em convulsão. Temos território a conquistar. Em nome de Jesus, vista logo sua armadura. E aqui, a linguagem é de uma família. Aqui ele humaniza tudo, ele dizendo o seguinte: olha, eu estou enviando a Tíquico, a Éfeso, para que ele console o vosso coração. O que significa aqui, perdoe-me, repetir a palavra, um outro vetor para o ministério da igreja. É esse objetivo santo de fazer com que as pessoas, através do contato com a palavra de Deus, encontrem aquela consolação que as encoraja para viver. Para que Ele console o vosso coração. É o que eu estou pedindo a Deus para o próximo domingo, quando tiver que assumir o púlpito. É o que eu estou pedindo a Deus para amanhã no cemitério. Vou pegar uma igreja em frangalhos. A minha esperança é que há casos na história do cristianismo de Deus usar mortes súbitas, mortes repentinas, dramáticas, para fazer com que cristãos nominais se convertam. E pessoas sejam abaladas da sua ortodoxia morta. E eu estou clamando, essa foi a minha oração hoje à tarde, Deus usa essa morte dramática para chamar a nossa igreja para o arrependimento. Na verdade, um efeito eu já vi ontem. Saindo da igreja, pela misericórdia divina, meus olhos foram levados a olhar, não sei por que motivo, para um canto ali de uma das portas de saída da igreja, do novo templo. E vi famílias que estavam em conflito sério, juntas. Me parece, eu vi um casal com problema no casamento abraçado. Os pais abraçando os filhos. Porque é como disse C.S. Lewis, Deus fala na nossa consciência, sussurra nos nossos prazeres e grita na nossa tribulação. A tribulação é o megafone de Deus para um mundo surdo. Para que Ele console o vosso coração. Os 2 últimos versículos. Paz seja com os irmãos. Que o Espírito Santo derrame paz. O que isso significa? Significa você dizer o que o Salmo 4, verso 8 declara. O que diz o Salmo 4, verso 8? Em paz me deito e logo pego no sono. Porque, Senhor, só Tu me fazes repousar seguro. Paz seja com os irmãos. Observe que ele não tem como pedir isso para o mundo. Essa é a grande dificuldade que nós, pastores, temos de aconselhar não cristãos. Eu confesso que há um ponto desse diálogo que eu tenho que dizer, não tenho mais nada a lhe falar. Para ser franco, no seu lugar, eu me desesperaria também. Porque eu não conseguiria lidar com o problema que você está lidando se eu não tivesse fé em Jesus Cristo. Por isso, essa é uma oração que só pode ser feita pela igreja. Eu não tenho como pedir isso pelo ímpio. Pelo ímpio eu vou pedir que ele se converta. Agora, sobre a igreja eu posso pedir paz, porque isso faz sentido. Eu estou falando de pessoas que adquiriram uma visão do mundo que permite com que elas tenham que responder aos absurdos da vida. Eu estou falando de pessoas que são amadas, que são ovelhas do rebanho de Jesus, em cujas vidas o Espírito Santo habita. É para o ímpio. Então, paz seja com os irmãos. E amor com fé. Porque fé sem amor é crer como os demônios. Os demônios foram os primeiros a chamar Jesus Cristo de Filho do Deus Altíssimo. São apresentados na Bíblia como conhecedores de teologia.
Os demônios são calvinistas, conhecem bem teologia. Conhecem a confissão de Westminster toda. Conhecem Lutero. Os demônios creem em Deus, mas como diz Calvino, a fé dos demônios só serve para fazê-los tremer. Creem enquanto tremem. E oram. A Bíblia nos apresenta os demônios orando com mais reverência do que a maioria de nós e tendo oração ouvida. Senhor, permita-nos entrar nessa manada de porcos. O que falta aos demônios? Eles oram, conhecem teologia, têm fortes experiências emocionais na presença de Deus, a ponto de tremerem, porque sabem que podem levar uma coça. Há uma coça no mundo espiritual, escapa a minha compreensão, mas a Bíblia diz que existe. Vestes para nos atemorizar antes do tempo. O que levou Martin Lloyd Jones a dizer, se lembram do sermão passado? Ameace o demônio, ameace o diabo. Diga que você vai chamar o seu irmão mais velho. O que falta aos demônios? Amor. Eles creem, mas não amam. Eles creem em Deus, mas não veem excelência em Deus. Por isso que o apóstolo Paulo diz, fé com amor, porque amor sem fé não existe. Olha lá. Teologicamente falando, amor sem fé não existe. Aí talvez você esteja dizendo, mas com isso você está falando, Antônio, que o ímpio, um ateu não pode amar um filho. Não estou dizendo isso, o ateu pode amar o filho. Você está dizendo então que o ateu não pode amar a mulher, o cônjuge? Não, não estou dizendo. O ateu pode ser um bom pai de família, uma boa esposa. Você está dizendo então que o ateu não pode ser um bom cidadão? Também não estou dizendo isso. O ateu pode ser um bom cidadão. O que ateu não consegue é amar para a glória de Deus. E nesse sentido, a Bíblia chega ao ponto de dizer que, de fato, as obras dos ímpios são como vícios esplêndidos. Porque não é boa obra aquela que não tem Deus como vínculo. O que levou o autor da Epístola aos Hebreus a declarar: porque sem fé é impossível o homem agradar a Deus. Porquanto importa que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador daqueles que o buscam. Então, teologicamente falando, boa obra é aquela que é feita para fazer Deus sorrir. Quer dizer, você passou o perfume no corpo porque tem alguém que você ama. Você não faria se não tivesse esse objeto infinito de adoração. Paz seja com os irmãos, amor com fé. A parte final do verso 23, para mim, é uma declaração velada da divindade de Jesus. Porque como que o Senhor Jesus pode estar nessa posição? Paz seja com os irmãos e amor com fé da parte de Deus Pai. Estão lembrados? Eu tenho falado isso a exaustão. A Bíblia, o Novo Testamento nos ensina que o cristão não tem comunhão com Deus, o cristão tem comunhão com o Pai, que é Deus Todo-Poderoso. Com Jesus Cristo nós aprendemos a chamar Deus de Pai. Os pagãos creem em Deus, nós cristãos acreditamos no Pai. Então é Deus e Pai. Por isso, mais uma vez, relembrando o reverendo Antônio Elias, todas as orações dele começavam, Pai Santo. E eu adquiri o hábito, orando com ele, Pai Santo. É a forma mediante a qual o Senhor Jesus se aproximava também do Pai. Pai Santo. Paz seja com os irmãos, amor com fé, da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus. Então, ele está dizendo o seguinte, que a paz, o amor e a fé vêm do Pai e vêm do Filho. É uma declaração, não é uma declaração velada. Jesus só está ali porque o apóstolo Paulo o tinha como Filho eterno de Deus, como Deus também. E aí, o último versículo. E aqui nós terminamos mais de um ano de estudo da palavra de Deus.
A graça seja com todos. Ou seja, lá estava o apóstolo Paulo na prisão, sabendo que estava se dirigindo a uma igreja em processo de santificação. Estão lembrados de Martim Lutero? Nós somos justos e pecadores ao mesmo tempo. Fomos justificados pela graça de Deus mediante a fé, mas ainda pecamos. E aí, então, qual é a oração do apóstolo Paulo? Senhor, trate os irmãos de Éfeso como se eles não tivessem pecado. A graça pode ser um sinônimo do Espírito Santo, que o Espírito Santo os assista, como também pode significar essa presença, dessa expressão do amor de Deus, que o leva a nos tratar como se nós não tivéssemos pecado nenhum. Na verdade, dá para você conceber ambas as coisas. O Espírito Santo aplicando essa graça na vida da igreja. Graça seja com todos os que amam sinceramente. Irmãos, vejam a preocupação do apóstolo Paulo com o bem-estar da igreja. Esse é um teste para você saber se você nasceu de novo. Amar a igreja. Não estou falando você amar a instituição, mas amar essa igreja que é a comunidade dos que amam sinceramente o Senhor Jesus. Para o grande Martin Lloyd Jones, esse era o teste dos testes. Ele diz o seguinte, que era a grande resposta que ele dava para o diabo, entre outras, quando ele se sentia atacado no campo da segurança da sua salvação. Ele dizia o seguinte, você pode falar o que quiser a meu respeito, mas há um fato da minha vida para o qual não há outra explicação, exceto se de fato eu fui salvo. Você não tem como explicar o amor que eu tenho pelos cristãos. Eu amo a igreja, eu amo os cristãos, e esse sentimento só pode ter nascido no céu. Ele via esse fruto do Espírito Santo como uma grande evidência de novo nascimento. Então, aqui está o apóstolo Paulo demonstrando esse amor pela igreja. A graça seja com todos os que amam. Então, a igreja é a comunidade dos que amam Jesus Cristo. Então, não é a comunidade dos que professam fé na confissão de Westminster, dos que se declaram calvinistas. Embora professar fé na confissão de Westminster, eu reputo como uma coisa saudável, ser calvinista, estou certo que é professar fé no cristianismo que se achou, no estágio intelectual mais avançado da igreja. Mas, repito, fé sem amor é crer como os demônios, é teologia dos demônios. Então ele diz, a graça seja com todos os que amam sinceramente o nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, que a graça seja com todos os que veem beleza em Cristo, que a graça seja com todos os que veem excelência em Cristo, que a graça seja com todos aqueles que são capazes de chamar Jesus de lírio dos vales, a estrela da manhã, que a graça seja com aqueles que fixaram seus afetos em Jesus. Portanto, o verdadeiro convertido tem essa característica, essa sensibilidade dada pelo Espírito Santo de perceber a beleza da santidade presente nos discípulos de Jesus Cristo. É aquela história do George Whitefield pregando e Jonathan Edwards no banco da sua própria igreja em Northampton aos prantos e podendo dizer que estava encantado por ver a unção do Espírito Santo na vida do pregador inglês, que havia atravessado o oceano para pregar o Evangelho na América. E não apenas isso. Ele foi encontrado também chorando, incrível isso, dizendo o seguinte, Deus precisou trazer George Whitefield para a Inglaterra, da Inglaterra para os Estados Unidos, para fazer uma obra que eu não fui digno de fazer. Precisava de um homem melhor. Olha, ele dizendo isso. É comovente. Ele disse isso, basicamente. Precisava haver um homem melhor do que eu para levar essa obra adiante. Porque contam que quando ele pregava, e ele era estrábico,
As pessoas viam a longa distância a fumaça, a poeira levantada da estrada, com as pessoas vindo a cavalo, voando pelo caminho para ouvir a pregação de George Whitefield. Coisa impressionante. E esse é um sinal de novo nascimento. De você olhar para uma pessoa que ama Jesus Cristo e ter desejo de lavar os seus pés. Confesso, pode parecer uma heresia, eu tenho dificuldade de entender um cristão que não tem como melhor amigo um cristão. Tenho grandes amigos não cristãos, e amigos não cristãos que eu diria até mesmo que são usados por Deus na minha vida. Mas eu ter como meu amigo mais íntimo, aquele com quem eu não posso falar de Jesus, não posso chamar para orar, não posso falar sobre o fundamento da minha esperança. Sabe? Então, o apóstolo Paulo, da prisão, quando ele se lembrou dos que amam Jesus Cristo, ele caiu de joelhos e disse: Senhor, que sobre essa gente excelente não falte a supervisão da sua graça. Irmãos amados, eu aqui então concluo dizendo que para mim foi uma honra, nesses meses, eu acho que mais de um ano, ter podido retribuir o que eu nunca vou poder retribuir em toda a extensão do benefício que eu recebi nessa igreja. Essa igreja me deu a vida. E eu estou aqui como expressão de gratidão por esses irmãos excelentes que me geraram em Cristo. Sabe? Então, espero que ao término dessa exposição, os irmãos se sintam mais próximos do nosso Criador, amando mais a Jesus. E clamo a Deus que agora esse material todo que está gravado, uma exposição verso por verso, palavra. Vocês sabem que eu acho que não houve palavra que a gente pulou. Até as vírgulas, as conjunções adversativas nós examinamos. E está tudo isso aí agora no site da Betânia. Espero em Deus que sirva para continuar edificando esta preciosa igreja. Uma igreja como a Betânia não pode dar certo. O inferno não tem o mínimo interesse com uma igreja que tem visão para evangelização, para obra missionária, para justiça social, que põe ênfase em escola dominical, cujos ministros são santos, cujo sistema de governo é democrático, transparente. Sabe, os pastores, presbíteros e diáconos são eleitos. Não é do interesse do inferno que esse modelo de cristianismo dê certo. Por isso que eu oro a Deus que na exposição aos Gálatas nós tenhamos aqui o dobro de pessoas e quem sabe numa dessas exposições todos sendo batizados com o Espírito Santo. Tá bom? Para a glória de Jesus. Passar a palavra, pastor Theo.